I have to tell you that after doing the English version, I have to work again my message as I do every time I read. I see something has to change. So the Portuguese version is a little different because I add some illustrations, some things that the English I didn't. So I hope those who speak Portuguese will help in case you see something that could be inspiring to the ones that will speak the heavenly language. A Canadian pastor told me once that he understands why Portuguese is a heavenly language. He said because he thinks it will take eternity to learn. That's the only reason. Eu gostaria de compartilhar com vocês, embora depois dessa mensagem tão linda que nós vimos neste vídeo que separei já faz alguns meses e passei a uma época, eu creio que talvez podíamos até parar por aqui. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus sobre este importante assunto do Dia dos Pais. Antes, porém, eu quero dar o meu abraço ao Johnny, a Wendy, e ao Daniel, Ryan e Paulo, todos aqui que esqueci o seu nome, o Nelson, a todos aqui que são filhos dos irmãos portugueses e que falam essa bela língua de Camões, nosso bem-vindo, obrigado. Também Mariana, feliz pela sua presença. Ao final do culto, eu gostaria de orar pela Denise e pelo Frank e a família que estarão indo em viagem, pedindo que Deus os abençoe e os guarde. E os pais que não receberam lembranças dos filhos aqui, porque não tem filhos no departamento infantil, após a mensagem receberão também uma lembrança da igreja, para que não fiquem fora deste momento tão importante nas suas vidas. Minha meditação de hoje tem como tema Deus, o modelo perfeito para os pais. E a nossa passagem bíblica está em Efésios capítulo 5, versículo 1. Nós vamos orar, vamos ler a Bíblia e então vamos falar sobre esse assunto. Santo Deus e Pai, humildemente chegamos à Tua presença, Senhor, para suplicar humildemente realmente que só o Teu Santo Espírito, autor, inspirador da Bíblia, fale ao nosso coração, para que tudo quanto aqui for dito a Deus, produza aquilo a que é destinado, e nós possamos sair daqui edificados, não pela palavra do pastor, mas pelo Espírito do Senhor e pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Rei, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, não sei se você já leu esse versículo, mas tem uma recomendação que vem com força de ordem. É a seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A palavra de Deus está dizendo a mim e a você, e o verbo vem no imperativo, sede, imitadores de Deus, como filhos amados. A ênfase é como um menino que imita o pai, porque diz que somos filhos amados e devemos imitar a Deus. E isso me trouxe à memória quando preparava esta mensagem, que no ano passado eu cheguei à casa do Wagner e da Mimi para visitá-los. Mimi nos recebeu, perguntei do Wagner, ela falou: está no quintal cortando a relva. Eu tirei o sapato, como toda casa canadense faz, e fui até o quintal. Quando chego no quintal, eu vejo o Wagner com a máquina cortando a relva, e atrás dele ia o Giovanni e o Luca, com duas máquinas de brinquedo, imitando o pai. O pai ia, eles iam atrás. A máquina deles não cortava nada, mas eles imitavam o pai. Eu penso que hoje Deus está nos dizendo na sua palavra que é isso que precisamos fazer:
imitar o Pai Celestial, imitador de Deus. E talvez você diga, pastor, mas esta é uma missão impossível, e eu não sou Tom Cruise. Mas eu digo também que isso aqui não é um filme de Hollywood. Deus está falando de vida real, e nós não somos atores a representar. Deus diz que é possível imitá-lo, ou então Ele jamais diria, sede meus imitadores. Deus é mais inteligente que eu e você. Ele é coerente. Ele não iria dizer uma coisa que é impossível fazer. Portanto, para facilitar o raciocínio, pense comigo. Nós vivemos num mundo com pouquíssimos modelos confiáveis aos quais podemos imitar. Poucos modelos dignos de serem imitados. E mesmo assim, os melhores ainda são falhos, porque são humanos como nós. Para onde então podemos olhar? Onde encontrar o modelo ideal ao qual possamos imitar sem a preocupação de nos decepcionarmos? Só em Deus. Só Deus é o modelo ideal. Só Deus é o modelo de Pai perfeito. O Pai Celestial, não como eu imagino, mas como revelado na Bíblia, a sua santa palavra. Ele é o único modelo confiável que realmente merece ser imitado. Você pode até dizer, mas Deus é perfeito. Eu não. Como imitá-lo? Se essa é a sua desculpa, saiba que na sua desculpa você está dando a maior razão para imitá-lo. Ou você se contentaria com um modelo inferior? Se você pode ter o melhor, por que ter aquele que não é perfeito? Muitas pessoas pensam em Deus Pai conforme as experiências que tiveram na vida. Se as experiências foram más, terão dificuldade de pensar em Deus como Pai. Se não tiveram sequer uma lembrança de um Pai presente, terão dificuldade de perceber a presença de Deus em suas vidas. Sabendo disso, em vários textos da Bíblia, eu vou citar aqui 3, Deus fala àqueles que têm dificuldade de compreender a imagem do Pai, e Ele é Pai. No Salmo 10, versículo 14, diz que Ele é o auxílio do órfão. No Salmo 68, versículo 15, diz, eu sou o Pai dos órfãos. E no Salmo 68, versículo 6, Ele faz o solitário viver em família. Então até aquele que não tem ninguém, se tem Deus, ele tem uma família. Jesus disse que todo aquele que vem a Ele, recebe nesta vida 100 vezes mais em irmãos e irmãs do que teria antes, porque é a família de Deus. Quantas pessoas se sentem só na vida, e quando vêm para a igreja de Cristo, encontram ali a família espiritual, a família que tem o verdadeiro amor, o amor que não é fingido, não é amor de homens, é o amor de Deus. Deus Pai ama todos os seus filhos, Ele não tem favoritos, e assim devemos ser nós também. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que Deus dá a um filho está disponível aos outros também. Quando eu vejo um irmão prosperando, eu não devo sentir inveja ou ciúme, eu devo me sentir alegre e pensar, se Deus é tão bom que pode fazer meu irmão prosperar, Ele deve fazer o mesmo para mim também. Tudo que Deus dá para um filho está disponível a todos os outros. Portanto, neste Dia dos Pais, Deus é o modelo que devemos imitar, porque Deus é o Pai ideal, Deus é o exemplo perfeito, porque Deus cuida, Deus protege e cumpre todas as suas promessas. Às vezes nós falhamos com as promessas aos filhos. Tem um programa da escola, a gente diz que vai, mas de repente surge uma coisa, a gente não vai, o filho fica triste, a gente pensa que não é tão importante, mas na vida da criança marcou. Outras coisas, Deus não. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E se Ele falou, é certo que fará. Deus ouve os seus filhos. Deus ouve a minha oração. E ouve também a sua. Uma vez um amigo falou para mim: pastor, ora por mim. Eu falei: você pode orar, encorajando a orar. Ele falou: mas ora o Senhor, porque o Senhor vai estar assim com Deus. Ser assim com Deus depende de cada um. Deus ama tanto a mim como a você. Deus não gastou uma gota de sangue a mais do sangue de Cristo para salvar a mim do que Ele gastou a você. O preço que Ele pagou por mim, pagou por você. Eu não tenho nenhum valor melhor ou maior do que o seu. Eu fui comprado pelo mesmo sangue. O preço foi o mesmo. Portanto, saiba que você pode chegar à presença de Deus, certo, convicto de que Ele está pronto a abençoá-lo. É o que Jesus disse. Jesus disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe os pedirem. Mateus 7,11. Assim como o Pai do céu, também devemos ser nós os pais. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus nos protege. E em Jeremias 29,11 ele explica por quê. Ele diz: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar o bem que vocês desejam. Então esse é o modelo de pai que eu devo ser e que o irmão deve ser. Nós temos que viver em função da nossa família, dos nossos filhos como pais. Essa é a nossa missão mais sublime, mais do que a vida profissional, que tudo. A maior herança que eu posso deixar aos meus filhos é aquilo que o menino disse: papai, eu estou observando você. O pai bateu no carro do outro e podia ir embora fingindo que não viu, mas ele deixou ali seu telefone, seu endereço, para que o outro pudesse ir a ele e ele pudesse resolver o problema. O menino via o pai sentado lendo a Bíblia. Sabia que o homem que era seu pai era um homem de Deus, um homem da palavra. Esse é o modelo que nós devemos imitar. Como pais, nós devemos cuidar e proteger da nossa esposa e dos nossos filhos. Assim como Deus Pai, também nós devemos fazer. Deus corrige e disciplina. Não quer dizer que porque Deus é amor, Deus não corrige. E não estou falando aqui porque nós somos pais, devemos ser amorosos, também fechar os olhos para aquilo que os nossos filhos fazem de errado. Deus diz que repreende a todos quantos ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Todavia, Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de compaixão. Deus corrige, mas Ele ensina o caminho correto. Deus corrige, mas Deus perdoa, e assim deve ser o Pai também. Por isso disse o nosso Deus em Mateus 11:29: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Se o Pai Todo-Poderoso é manso e humilde de coração, nós pais que temos autoridade e poder nas nossas casas, também devemos ser pais mansos e tratarmos nossos filhos, nossas esposas com um coração humilde, com bondade, com mansidão, porque esse é o modelo que Deus diz: sede meus imitadores. Talvez usando um personagem bíblico para ilustrar o que é pai, eu poderia citar o pai Abraão, que a Bíblia diz que é o pai na terra, Isaac ou Jacó, Moisés ou Josué, e quem sabe até José, o pai adotivo de Jesus. Mas o nosso texto de hoje nos diz que o modelo que nós devemos usar é Deus. O modelo que devemos imitar é Deus Pai. E isso me trouxe à memória a melhor ilustração que nós podemos ter a respeito de Deus Pai. Se você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, você vai encontrar a parábola contada por Jesus, denominada a parábola do filho pródigo. E é interessante, é que não foi Jesus que deu a parábola este título. Jesus contou a parábola.
Os copistas, os tradutores, deram a parábola ao título, a parábola do filho pródigo. Todavia, eu penso que o melhor título que se poderia dar era a parábola do pai amoroso. Porque, na verdade, o pai é o protagonista. Os filhos são só coadjuvantes. Embora se fala muito do filho, mas se podemos dizer em termos de um drama, o ator principal seria o pai. A personagem principal é o pai. A Bíblia diz que o filho mais jovem foi ao pai e pediu ao pai que lhe desse a sua parte na herança. O pai amoroso e bondoso dividiu a herança entre os filhos. Olha, pedir ao pai vivo que lhe adiante a herança é a mesma coisa que dizer: pai, o senhor está demorando muito para morrer, eu não posso esperar, dá logo isso aí. É uma ofensa. Mas o pai não se importou. O pai deu. Agora, a intenção do filho não era boa, porque a Bíblia diz, se você tem a Bíblia aberta em Lucas 15, que poucos dias depois ele abandonou a casa e foi para uma terra distante. Esqueceu o pai, esqueceu o irmão, esqueceu a família. E diz a Bíblia que ali ele gastou todo o seu dinheiro com prostitutas. E quando ele se viu na miséria, ele caiu em si. E ele começou a pensar no seu pai, um homem bondoso e cheio de amor. O seu pai, que durante a sua vida ele aprendeu a observar. E ele pensou: quantos dos empregados do meu pai estão lá na casa e têm fartura de pão, nada lhes falta, e eu aqui nessa terra distante estou morrendo de fome. Então ele disse: voltarei para minha casa, vou dizer ao meu pai: pai, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E foi isso que ele fez. Talvez você me pergunte: mas por que ele fez isso? Porque ele sabia o pai que tinha. Ele podia ser um filho ingrato, mas ele sabia que o seu pai não. E se você tem a Bíblia aberta em Lucas, você vê que quando ele se aproximava de casa, o pai que já o esperava dentro, vendo de longe, o pai que não era jovem, correu ao encontro, pulou no pescoço do filho, o abraçou e o beijou. E ele já tinha um bezerro que ele engordou, que ele deixou cevado, preparado para uma festa. E ele falou aos empregados: pode matar hoje, porque o meu filho chegou. Eu não quero que o meu filho chegue assim, maltrapilho como está, mal vestido. Vai buscar sandálias novas para pôr nos seus pés, vai buscar uma túnica limpa para vesti-lo. Eu quero que o meu filho entre em casa e todos o vejam com dignidade. E ele fez uma festa, uma grande recepção. E assim explica o pai o motivo da sua celebração. Ele disse: é justo alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e achou-se. A ênfase aqui não é do filho. Por isso eu acho que a parábola não devia chamar o filho pródigo, mas o pai amoroso, o pai perdoador, o tipo de pai que eu e você devemos imitar. E esse pai é Deus. Ele é o modelo. É por isso que Efésios 5:1 diz que nós devemos imitar a Deus. Se formos imitadores de Deus, nossos filhos e nossas filhas certamente poderão dizer: papai, eu o estou observando. E assim, se Deus Pai é o meu e o seu modelo, quando nossos filhos e filhas passarem por lutas e tribulações e problemas e decepções na vida, e eles precisarem de um ombro amigo, de alguém que realmente os ama e os abrace com carinho e os beije e enxugue a sua lágrima, eles dirão: eu irei para o meu pai, porque eu sei que meu pai é um homem da Bíblia, meu pai é um homem de Deus. Eu tenho observado a vida do meu pai. Eu sei que muitas vezes eu entristeci, mas o meu pai me ama. E eu sei que meu pai estará pronto para me perdoar, para me abraçar, para me ajudar. Esse é o modelo de Deus.
Deus nos fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Ele nos diz que devemos ser seus imitadores. E você diz, não, mas é impossível, Deus é perfeito e eu não. Paulo também era imperfeito. E em Filipenses 4,13, ele diz, eu posso todas as coisas com a ajuda de Deus que me fortalece. Então Deus o fortalece. Agora, se é difícil imitar a Deus, nós podemos escolher modelos imperfeitos como nós. Podemos escolher imitar os homens. E para isso eu posso contar uma ilustração, se você quer, que talvez o ajude a compreender que só um modelo perfeito. Esse modelo é Deus. Conta-se que um jovem muito rico, filho único, ele tinha os pais que eram importantes na sociedade. E seus amigos todos queriam ter pais como o dele. Porque os seus amigos tinham pais mais pobres e não podiam dar tudo o que eles queriam. Mas aquele jovem não tinha tudo. Seus pais eram muito ricos. Ele podia ir a festas, vestir as melhores roupas. Até que um dia ele foi convocado para a guerra. E ele foi para a guerra. E lá na guerra, depois de tempos servindo, ele foi ferido na batalha. E foi tão grave o que lhe aconteceu, que ele foi mandado de volta. Recebeu baixa. Ao chegar no aeroporto da base militar, a primeira coisa que ele fez foi telefonar para casa. Telefonou e seu pai atendeu o telefone. E ele falou, papai, sou eu. Você, filho, onde você está? Papai, eu recebi baixa, estou de volta, estou na base. O senhor pode vir me buscar? Sim, filho, irei já. Mas papai, por favor, antes de sair, deixe-me lhe dizer uma coisa. O que é, meu filho? Eu estou com pressa. Não, papai, eu preciso lhe dizer uma coisa. O que é, meu filho? Papai, eu tenho aqui comigo um amigo. O meu amigo foi ferido na batalha. Ele perdeu uma vista, papai. Ele perdeu as duas pernas, papai. Ele está numa cadeira de roda e ele não tem para onde voltar, a não ser para a nossa casa. O senhor poderia recebê-lo? O pai, com uma voz embargada, embaraçado, disse, filho, você sabe que nós somos uma família da alta sociedade. Você sabe que eu tenho muitos compromissos. Filho, ficaria muito embaraçoso para mim sair por aí carregando um aleijado, um paralítico, um mutilado de guerra numa cadeira de roda. Como eu iria explicar isso aos meus amigos? E enquanto o pai falava, o filho baixou o telefone e não ouviu mais. Horas se passaram e bateu à porta daquela casa o capelão do exército. E o capelão do exército veio e disse, eu vim comunicar que o seu filho foi um herói na batalha. Ele é um herói de guerra. E tristemente eu preciso lhe dizer, não, mas eu falei com meu filho há pouco. Por favor, deixe-me terminar. O seu filho cometeu suicídio. O seu filho, ele perdeu uma vista. Ele perdeu duas pernas. E quando ele acabou de falar com alguém no telefone, ele baixou o telefone, afastou-se com a sua cadeira de roda, puxou o revólver e se matou. E então aquele pai compreendeu que aquele jovem que ele recusou receber não era outro senão o seu próprio filho. Quantas vezes nós pais, feridos por coisas que às vezes os filhos fazem, endurecemos os nossos corações para ele? Quantas vezes nesses anos de ministério, tenho encontrado pais e filhos que não se conversam há anos, por causa de mágoas tão bobas, coisas tão pequenas, se sentem feridos e orgulhosos, não conversam um com o outro. Se ele tiver arrependido, que venha me pedir perdão, senão não perdoa. Foi isso que Deus fez? Deus Pai fez isso? A Bíblia diz não. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou o homem pedir perdão, Ele enviou o seu Filho, independente de quando estávamos. A Bíblia diz que ainda estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, e Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Deus mostrou o seu amor, porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesses dias em que a figura paterna do Pai, a figura masculina do Pai, tem sido tão desprezada, tão colocada de lado, que nós necessitamos ainda mais compreender qual é o sentido aos olhos de Deus do que significa ser pai. E não há modelo melhor do que Deus, porque Deus não decepciona. Aquele pai lançou fora o seu próprio filho, pensando que era um outro que iria atrapalhar. Jesus disse: todo aquele que o Pai dá, vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o meu Deus, esse é o meu Pai Celestial. E se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é o seu Pai também. E se você é pai, pode ser que você cometeu muitos enganos, eu já cometi, todos nós. Mas com Deus nós podemos corrigir e aprender melhor. Com Deus nós podemos fazer da maneira que agrada ao Senhor. E talvez você possa dizer: mas como conhecer a Deus? Como saber? Aqui está o livro, a Bíblia, o manual de Deus, o manual do bem viver, de como as coisas funcionam em todas as áreas da vida. E hoje, no Dia dos Pais, nós temos um modelo, que é o Senhor. Minha oração é que nesse Dia dos Pais você faça a decisão de ser um pai segundo o coração de Deus, um homem da Bíblia, alguém que ama a sua família, que ame os seus filhos, mas em primeiro lugar saibam eles que você é um homem de Deus, que acima de tudo você ama a Deus, e é por isso que você é como você é. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você terá amor suficiente para amar os seus filhos como a si mesmo. Se não for assim, o egoísmo prevalece, e a gente fere, magoa e deixa de cumprir a nossa missão. E como o menino que dizia: papai, eu estou olhando para você, e os meus filhos, os seus filhos, mas meus filhos já cresceram, mas a gente continua olhando para os nossos pais. Meu pai já foi, eu tenho tantas saudades dele, mas eu tenho a minha mãe, e quando converso com ela ao telefone, ela sempre tem uma palavra de conselho para mim, apesar de eu já estar ficando velhinho. E eu falo: mamãe, não queira ficar como eu, porque eu estou esquecendo as coisas. Eu brinco com ela, né? Porque ela já tem 88, eu estou com 63. Mas pai e mãe sempre têm o primeiro lugar na nossa vida. Por isso nós precisamos ter o primeiro lugar para os nossos filhos, assim como Deus deu o primeiro lugar para nós. E a Bíblia diz: se Deus assim nos amou, a ponto de nos dar o seu Filho, sabemos que nos dará também todas as coisas. Que o meu filho, sua filha, que os seus filhos, suas filhas, possam compreender que você procura, apesar de imperfeito, imitar aquele que é perfeito, para ser o modelo de pai que eles precisam. Que o Senhor os abençoe. E um feliz dia. Pai querido, nós pedimos que a tua graça e misericórdia esteja sobre nós, a tua unção sobre cada pai dessa igreja, sobre aqueles que serão pais, para que, ó Deus, possam ter a sabedoria do alto, a unção do Senhor, para conduzir suas vidas de tal forma que seus filhos sejam inspirados a andar com Deus, a serem homens dignos, mulheres dignas, e quando tiverem lutas ou tribulações, saibam como o pai de Lucas 15, pai amoroso, estaremos sempre de braços abertos, de corações prontos a recebê-los, a animá-los, encorajá-los e ouvi-los. É o que nós lhe pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.